Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alegria imensa a gente está aqui de novo em mais um estudo da nossa Escola do Avivamento, classe temática durante esse período de quarentena que nós estamos, mas a gente já tem novidade no ar. A Escola UniAtitude já está funcionando. O curso de membresia, para aqueles que desejam se tornar membros da nossa igreja, já está no site da nossa igreja, então vai lá, www.uniatitude.com.br. Faça o seu cadastro e já se matricule na classe de membresia, para que você faça parte daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. E eu tenho certeza que o Senhor vai agregar muitas coisas na sua vida e no seu ministério. Vem somar com a gente na Escola do Avivamento. Vamos dar início então a mais um estudo da nossa escola. Hoje nós vamos falar no livro de Amós, mais um profeta menor, para que a gente agregue conhecimento, agregue experiência naquilo que a gente está estudando na Palavra de Deus. Então, se você ainda não leu o livro de Amós, convidamos a você a ler o livro e a participar desse estudo e a fazer as considerações necessárias. E aproveito e convido você a desde já pegar sua Bíblia, é isso aí. Papel, caneta, pegue bloquinho de notas, aproveite esse tempo também para enviar esse link para amigos, para familiares, para pessoas que desejam entender o texto bíblico. A gente vai falar aqui desse tema com muito cuidado, mas também não é um tipo de estudo aprofundado para um seminário. Exatamente. A gente não tem essa ideia acadêmica, mas a gente tem uma ideia de passar as informações mais básicas e necessárias para a nossa igreja e para a edificação dos nossos corações e da nossa fé. Nós sabemos que existem muitas formas de pesquisa do texto bíblico, mas o nosso objetivo aqui não é fazer crítica textual, não é fazer alta crítica. O nosso objetivo é que você seja edificado, que você conheça como os personagens bíblicos, como a história do povo de Deus se deu, e a gente possa agregar também conhecimento e valor àquilo que a gente vive hoje no nosso dia a dia. O nome da nossa série é Os Profetas Menores e as Nossas Crises. E vamos falar hoje com base ao profeta menor, profeta Amós. O papel do profeta é falar a mensagem de Deus, é proferir as palavras de Deus para o povo, para a nação, para os governantes, é dizer o que Deus está dizendo. Então esse é o papel principal de um profeta. E então o que seria então o profeta menor? E a gente já falamos isso no primeiro estudo de Joel. O que é um profeta menor? O profeta menor é porque ele escreveu quantidades menores de livro. E o profeta Amós tem 9 capítulos. O profeta Amós tem 9 capítulos, diferente de outros profetas que têm uma quantidade maior de escritos. E o motivo para a gente estudar o profeta menor é porque a gente precisa conhecer um pouquinho mais desses homens de Deus que proferiram a mensagem de Deus. E a gente precisa entender e extrair do seu profetismo, da sua mensagem, aquilo que Deus também tem para nós hoje, assim como ele teve para o seu povo naquela época. O profeta Amós, ele é natural da cidadezinha de Tecoa, uma cidadezinha pequena, inóspita. Ela fica a 7 quilômetros ao sul de Jerusalém, ou seja, não é tão distante assim do lugar da adoração, né? E a palavra, o profeta Amós, alguns falam que ele era extremamente pobre, outros falam que ele não era tão pobre assim, pelo fato dele ser um criador de gado, né? Por ele também ser um colhedor de sicômoros, e sicômoros em algumas traduções significa figos. Então ele tinha assim um trabalho, ele tinha uma fonte de renda, ele tinha como sobreviver. Mas a gente não vai se deter a isso. Vamos conhecer um pouquinho mais então de Amós. Amós, ele não diz em nenhum momento que ele é um profeta. Ele não diz com a palavra dele que ele é um profeta. Ele diz assim lá no capítulo 7,
verso 14, ele diz assim, ele começa falando que ele não é um profeta e também não é discípulo de profeta. Ele não é discípulo, ele não é um seguidor de um outro profeta. Nos dias de Elias e Eliseu, havia uma escola, né? A gente chama de escola, né? Porque a gente lê no texto que ele fala que ele não é discípulo de profeta. E se havia discípulos, é porque havia alguma concentração de aprendizagem para ser um profeta. E aí, nos dias de Eliseu e Elias, essa escola profética, né, ela existe. Está lá no texto de 2 Reis, capítulo 2, verso 3 a 18. Você pode ver lá, né, o número de seguidores de profetas. Então, havia ali um estímulo de aprendizado à função profética. É muito interessante. E a gente percebe aqui que esse texto de Amós capítulo 7, verso 14, quando Amós diz, olha, eu não sou um profeta, não que ele não fosse na realidade, mas ele não estava utilizando esse direito e essa prerrogativa de profeta como um título. Mas a gente vai ver ao longo desse estudo que aquilo que o Senhor ministrou na vida dele, para que ele ministrasse ao povo, para que ele falasse ao povo, essa mensagem foi cumprida. Amós cumpriu, né, o seu papel de profeta, mesmo não evocando esse título para si. Muito, muito interessante. E a gente percebe, você pode já, se você quiser ler aí, ler depois, texto de 1 Reis, capítulo 22, versos 5 a 28, você vai ver ali uma situação em que um profeta, ele havia sido praticamente comprado por um governante. Então, havia uns profetas que tinham uma função e levava essa função profética, levava esse chamamento profético de Deus com sinceridade e com seriedade, e haviam aqueles que barganhavam esse dom profético, se vendiam a governadores. Os governadores queriam que os profetas falassem apenas coisas boas a respeito deles e do governo deles. Então, se algum profeta falasse algo contrário, algo que não fosse bom para ele, para o reino, eles não davam ouvidos àquilo que era de fato verdade, né? Uma profecia verdadeira. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o contexto social desse período aqui de Amós. O que estava acontecendo com a sociedade, o que estava acontecendo com o povo, quem era o rei, né? E a gente percebe que as palavras de Amós são palavras para o reino do sul e para o reino do norte. São palavras para Israel e para Judá. E quando no texto que você for ler de Amós, você perceber que ele cita Jeroboão, ele cita o rei Uzias, né? Porque Jeroboão reinava nesse período em Israel e Uzias reinava em Judá nesse período. E o período de datação do escrito de Moisés tem como uma possível data o ano de 760 a.C. E Jeroboão reinou em Israel por 41 anos. E aí alguns historiadores falam que possivelmente esse rei era o Jeroboão II, né? Jeroboão II, ele restabelece os limites de Israel, ele levanta Israel através do reinado de Jeroboão. Eles derrotam os arameus e é um período em que Israel está em ascensão, Israel está bem na fita, Israel está crescendo, Israel está rico, Israel tem inúmeras propriedades, eles têm despojos de sobra. Então, é um período em que Israel vive uma vida de luxo. Prosperidade muito grande. Mas essa prosperidade incluía a corrupção moral e religiosa. Era um período de prosperidade, mas um período também de imoralidade moral e religiosa. Enquanto as riquezas nesse período de Amós
se acumulavam nas mãos de alguns, uma grande quantidade de pessoas vivia numa pobreza, numa miséria extrema, motivada por essas pessoas que enriqueciam e guardavam para si a riqueza e maltratavam essas pessoas. O texto de Amós, ele é muito contagiante, ele causa, ele acelera o coração da gente, porque ele mostra com muita clareza a situação daquele povo, a miséria que o povo vivia e a falta de cuidado que os governantes não tinham para com o seu povo. E eu quero ler com você, já para a gente iniciar, né, para a gente já continuar aqui nosso estudo, Amós capítulo 2, versos 6 e 7, vai mostrar para a gente como o povo, como as pessoas mais simples eram tratadas pelos governantes. Pode ler para a gente? Vamos ler? Verso 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados, como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Olha só o que a gente acabou de ler. Que haveria julgamento, porque eles estavam vendendo o justo, eles estavam vendendo as pessoas por prata. E eles também estavam vendendo pobre, trocando pobre por um par de sandálias. Era a forma em que esses governantes, esses juízes, tratavam o seu povo. Tratavam o povo de Deus. Era dessa maneira. E a gente já traz aqui para a gente um pouquinho para o nosso dia a dia, para aquilo que a gente vive, para aquilo que a gente vê. Às vezes a gente vende as pessoas. Às vezes, sem a gente perceber, a gente está vendendo alguém. Ou seja, às vezes, sem a gente perceber, a gente está barateando alguém. A gente está trocando alguém por algo supérfluo, por uma prata ou por um par de sandálias. Às vezes, sem a gente perceber, a gente está cometendo atrocidades. E a mensagem do profeta Amós é para que eles percebessem que a vida do ser humano era importante. Que o ser humano era importante. Que eles não poderiam vender uma pessoa, trocar ela por um par de sandálias. O ser humano vale muito mais do que isso. A vida vale mais, né? A vida sempre vale mais, as pessoas sempre valem mais. E quando a gente fala, e esse texto se torna tão atual, quando a gente fala a respeito disso, quando a gente vê a coisificação das relações de trabalho e outras relações, a gente percebe que o ser humano de ontem é o mesmo de hoje, que faz escolhas diferentes daquilo que Deus pensa pra gente. Quando troca as pessoas por um par de sandálias, seja ele de marca ou não. Quando o salário que se paga a um funcionário geral é cotizado, é mesquinho, mas os seus luxos têm que ser mantidos. Então, o nosso país, de uma forma geral, ele, por diversas vezes, ele tem relações ruins. Então, o livro de Amós, o profeta Amós, através desse texto, através desses relatos, ensina a gente a girar a chave das nossas relações. Ensina a gente a repensar a forma com que a gente trata as coisas e as pessoas. Que as pessoas devem ser amadas e as coisas devem ser usadas, e não ao contrário. Isso é verdade. O ser humano ele precisa aprender a repartir, a entregar e não a explorar. E aí eu me pergunto por que ainda nós não aprendemos
porque ainda nós não aprendemos a cuidar das pessoas. E aí a primeira crise que a gente encontra é que a gente não sabe amar, que a gente tem dificuldade em amar o outro. E amar o outro significa não explorar o outro. Amar o outro significa não vendê-lo por uma prata ou trocá-lo por um par de sandálias. Amar o outro significa dar a ele aquilo que ele merece, aquilo que lhe é digno. E a gente parte agora para falar um pouquinho sobre o contexto religioso do período de Amós. Bem, Laís. Eu lembrei agora do texto de Isaías 55, verso 2, que fala: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. E aí a gente percebe mais uma vez que quando a gente vive as nossas relações com base no amor, quando a gente entende que a glória de Deus é compartilhar, multiplicar, repartir, a gente vai comer da mais fina refeição. Olha que lindo, que coisa linda é a palavra de Deus, é o texto bíblico. Muito legal, que bênção. A gente precisa saber aquilo que a gente está investindo, investir bem, né? O contexto religioso do período de Amós se dá a partir de alguns fatores, de alguns fatores muito interessantes. Um deles a gente sabe que as práticas religiosas do povo se davam às redondezas de Betel. Você pode ver isso no capítulo 7, verso 10 a 13 de Amós. E o santuário religioso de Israel era um centro era um local de adoração a Deus, era um local de devoção, mas era um local também suntuoso. O templo de Betel, o santuário de Betel era um lugar luxuoso. Era um lugar o qual a elite do norte se encontrava para devotar a Deus adoração. Amós relata uma certa decepção com o povo de Deus, com o povo de Judá, com o povo de Israel. Você vê isso, vamos ler comigo, vamos ler capítulo 2, verso 4. Verso 4 ao verso 16. Pode ler, Davi. Quais versos? Do 4 ao 16? Isso. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porei fogo em Judá, e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como o cedro e fortes como o carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para dar a vocês a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas, e alguns de seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel? Declara o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho, e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Obrigada, gente. Eu falei 16, mas a gente pode ler aqui até o 12. A gente viu que o profeta começa a falar dos pecados do povo, começa a falar das transgressões do povo. Olha, vocês
vocês venderam o justo, vocês coabitaram com a mesma mulher, vocês roubaram roupas, vocês, enfim, começa a falar de tudo de errado que aquele povo estava fazendo. E aí Deus fala assim, poxa vida, parece até que Deus fala assim, poxa vida, eu tirei vocês do Egito. Poxa vida, no meio de vocês eu suscitei profetas. Poxa vida, no meio de vocês eu chamei nazireus, eu separei nazireus. E vocês fazem algo desse tipo. Parece que Deus está perguntando assim, por que vocês estão fazendo isso? Eu não estou entendendo vocês. E parece que nesse texto aqui, nessa perícope, parece que há um tom de decepção de Deus para com o povo, né? E aí no capítulo 5, verso 21 a 27, você vai ver que Deus fala para o povo que ele não queria mais a adoração deles. Olha que coisa grave, que coisa dolorosa. Nossa, que seria ouvir algo do tipo da boca de Deus. Diz assim, verso 21. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Até qual o verso? Até aí, tá bom. Nós acabamos de ler aqui que Deus fala que odeia e despreza as festas religiosas deles. Deus não estava satisfeito. Não adiantava um templo luxuoso em Betel. Não adiantava festas. Deus não queria formalismo mais. Parece que Deus bate o martelo e fala assim, eu não quero mais a festa de vocês, eu não quero a adoração de vocês mais. Sabe por quê? Porque vocês não têm um coração puro. Porque vocês estão fazendo isso. Vocês não aprenderam aquilo que eu quero de vocês. E aí a gente se pergunta agora, nesse momento, a partir disso que a gente falou. Para que cultuar a Deus se eu transgrido o direito das pessoas mais necessitadas? Parece que Deus fala para o povo assim, olha, vocês maltratam as pessoas, vocês exploram elas, vocês vendem elas, trocam elas por um par de sandálias. Vocês não entenderam nada, eu não quero o culto de vocês porque vocês não entenderam o que é cultuar, vocês não entenderam o que é adorar. Adorar para Deus aqui era cuidar dessas pessoas, não era explorar essas pessoas. Então Deus fala assim, olha, acaba com essa bagunça toda aqui, eu não quero isso. Eu não quero isso, Deus rejeita. Se as nossas relações estiverem quebradas, se nós estivermos sendo perversos nas nossas relações, vai adiantar o de quê a gente apresentar para Deus um culto, apresentar para o Senhor uma oferta? Não adianta nada. Porque o Senhor, ele espera de nós, primeiramente, que a gente entenda que o que de mais importante existe são as nossas relações. Que as nossas relações estão acima daquilo que a gente apresenta. A gente demonstra que a gente ama ao Senhor à medida que a gente ama e cuida dos nossos irmãos, daqueles que estão à nossa volta, daqueles que apresentam uma necessidade que a gente pode atender. Verdade. E a gente tem aqui, então, a nossa segunda crise. A segunda crise que temos como ser humano, também como cristão, uma segunda crise que a gente coloca aqui também como um problema que a gente tem, é que a gente está preso numa religiosidade mentirosa. Que a gente precisa ser liberto dessa religiosidade mentirosa, que não tem a ver com o próximo, que não tem a ver com a vida das outras pessoas. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre o teor da profecia proferida, agora de forma mais pontual. E eu quero convidar você a pegar sua caneta aí, a anotar, a fazer perguntas pelo chat, a fazer considerações, né? A gente quer muito que você participe desse momento com a gente. O teor da profecia ele fala de justiça social e de julgamento. Com relação à justiça social, Amós demonstra que esse período de prosperidade conduziu o povo a cometer diversas transgressões contra a vontade de Deus. E uma dessas transgressões
é a negligência ética, capítulo 6, verso 1 ao 6. Opressão contra os pobres, como a gente já está falando aqui, capítulo 2, verso 6. Capítulo 5, verso 12. Injustiça nos tribunais, capítulo 2, verso 7a. Capítulo 5, verso 7. Imoralidade sexual, capítulo 2, verso 7b. Violência, capítulo 3, verso 10. Idolatria, capítulo 6, verso 26. E práticas comerciais ilícitas, capítulo 8, verso 5. Sobre essas pessoas que cometiam tais coisas, a justiça de Deus viria. E aí tem uma segunda parte do tema da profecia de Joel, que tem a ver com o julgamento do seu próprio povo. A injustiça e a exploração contra os pobres seriam castigados. Capítulo 2, verso 13 a 16. Capítulo 6, verso 8. Outro julgamento. Aos que vivem com fartura às custas dos outros, perderiam tudo. A gente vê isso no capítulo 3, verso 15, capítulo 6, verso 4 a 7. Outro julgamento. Deus revelaria a hipocrisia e a falsa piedade do povo. Deus iria revelar que o povo não era nem um pingo piedoso. Deus iria revelar essa hipocrisia. Mas, eu até anotei aqui, tem um mas antes disso tudo acontecer, antes de Deus de repente fazer isso tudo, Deus convidou o seu povo a voltar para Ele. E a gente vai ler agora, vamos ler? Capítulo 5, verso 4 a 6. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Que bênção. Deus está falando assim, olha, me busquem. Não vão para Betel para me buscar, não vão para Gilgal me buscar, mas me busquem. Me busquem para que vocês tenham vida, para que vocês vivam. E é uma proposta, sinceramente, muito linda do nosso Deus, muito linda. E a gente se pergunta, mais uma vez, o motivo dessa profecia, e de forma resumida, o motivo do tema profético dessa profecia é porque havia corrupção do povo de Deus, a idolatria e injustiça aos pobres. E aí a gente tem uma parte do texto de Amós que a gente vai ler agora. Você pode abrir aí o texto em Amós capítulo 7, vamos ler o verso 12 ao verso 13, que diz assim, e eu já vou falar para vocês, vou explicar para vocês direitinho o que significa essa parte, mas antes a gente vai ler. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Verso 12. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Vou ler aqui apenas até o verso 12. O que está acontecendo aqui, nesses versos? Amós profetiza, Amós começa a falar sobre a mensagem do Senhor para aquele povo e chega aos ouvidos do sacerdote de Amazias, que era um sacerdote do templo de Betel. Lembrem aquele templo luxuoso, suntuoso? Então era lá que Amazias servia, era naquele lugar.
E aí Amazias começa a ouvir Amós falando, olha, vocês estão explorando as pessoas, vocês estão maltratando as pessoas, vocês estão vendendo as pessoas. Não é isso que Deus quer, sobre vocês virá o Senhor. E aí Amazias começa a ficar um pouco desesperado, ele chega no ouvido do rei e fala, rei, olha só, Amós está conspirando, Amós está tramando, como diz na linguagem do povo, né, uma maracutaia, contra você. Amós está tramando. E Amazias pede pro rei, poxa, né, praticamente, gente, vamos expulsar ele daqui, né? E aí Amazias, o sacerdote, chega para o profeta Amós e fala assim, Amós, você está demais aqui. Amós, vai embora. As suas palavras estão demais aqui nesse lugar. Não é bem assim que a gente acredita. Amós, faz o seguinte, ele dá um conselho para Amós, ó. Vai para a terra de Judá, ou seja, volta lá para sua casa. Vai lá, sabe, vai para Judá, come o seu pão tranquilo, fica à vontade lá, e lá você profetiza, mas não vem profetizar aqui não. Não vem falar da mensagem de Deus aqui não, porque tá demais, tá pesando demais essas suas palavras. E aí a gente percebe que poderia ser o contrário, não é? Amazias é um sacerdote. Amazias era aquele que servia no templo, servia ali ao Senhor. E ele poderia falar assim, Amós, tô contigo nessa. É isso que Deus falou, então vamos proclamar para o povo se arrepender. Mas não, Amazias se vende. Amazias se rende àquele lugar luxuoso, àquela prosperidade. Amazias praticamente desiste de ser aquele que serve na casa de Deus com sinceridade. E aí, trazendo aqui para nós, hoje, para o nosso momento, para a nossa vida, há quem fique irritado com a verdade. Há quem fique irritado quando algo da palavra de Deus é dita e o confronta, fica desconfortável, né? Quando a palavra nos confronta, não é para ela nos envergonhar, é para ela nos transformar. E a gente tem aí o resultado da profecia. O resultado dessa profecia, se o povo ouvisse as palavras de Amós, se o povo se rendesse, se o povo voltasse ao Senhor, haveria então uma restauração do povo. Haveria então esperança para Israel. Haveria então vida. Vamos ler junto? Capítulo 9, verso 15. Vamos ler? Vamos. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. E olhem só, percebam que depois que o povo se arrepender, eles serão plantados novamente na sua própria terra. Lembrem que a gente acabou de ler que eles seriam levados cativos. Em algum momento eles foram levados cativos. E aí Deus fala assim, poxa, mas eu vou plantar vocês de novo na terra de vocês. Eu vou trazer vocês de novo para casa de vocês. Havendo arrependimento, vocês vão voltar para casa. Eu vou cuidar de vocês, vou plantar vocês de novo. Vocês vão nascer de novo. Vocês vão brotar de novo. Então, se arrependam. E a gente tem algumas lições que a gente aprende com o profeta e com a profecia. Antes das lições, deixa eu fazer uma pergunta ao pessoal que está aí no chat. Ah, é? Dessa palavra que a gente leu a respeito daquilo que o sacerdote Amazias fez com relação a Amós. Ele chegou a Amós, volta para Judá, vai profetizar lá. Essa sua palavra está sendo muito pesada para a gente. Se você fosse o sacerdote Amazias, o que você acharia dessa... Ou melhor, você faria da mesma forma quando o povo estava sendo confrontado pela palavra do Senhor? Você também expulsaria o profeta de lá? Antes disso, calma. Antes disso, eu queria te fazer uma consideração. A gente já vai aprender aqui agora um pouquinho a respeito da diferença entre o papel de um sacerdote e o papel de um profeta.
Você já sabe a diferença? Bom, a gente explica isso por duas palavras muito simples. A palavra consolação e a palavra desolação. Clareou mais, né, na sua mente. Então, o profeta era o responsável por tirar, por desolar, por trazer uma mensagem dura, muitas vezes, mas também trazer edificação e conduzir pessoas, né, através da palavra de Deus, e levarem elas ao arrependimento. Mas era uma palavra que muitas vezes deixava as pessoas assim, deixava elas perdidas, porque confrontava com o pecado. O sacerdote, o papel dele era de consolar, era de manter o status de normalidade do povo. Ele era aquele que levava as ofertas a Deus para que os pecados fossem expiados. Então esses eram os dois papéis, o do sacerdote consolar e do profeta desolar. E essa palavra ela significa consolar, colocar algo embaixo, ou seja, colocar um solo, e desolar, tirar o solo. Era esse o papel. Então, na função de sacerdote, talvez muitos de nós faríamos da mesma forma. Você pensa no papel de uma mãe, quando ela corrige um filho, quando ela tem que chamar a sua atenção, e pensa muitas vezes no papel de um pai ou vice-versa. A gente sabe que os papéis se invertem para que o objetivo seja alcançado na vida do filho. Então que a gente não julgue premeditadamente, mas a gente também tenha uma compreensão do que motiva as pessoas a tomarem determinadas decisões. Muito interessante. A gente vê, né, esses dois papéis nessa história aqui, o papel do profeta e o papel do sacerdote. E aí, para a gente ir para o final, nós vamos falar aqui de lições que aprendemos com o profeta e com a profecia. A primeira lição é que Deus nos tira de lugares comuns para enviar a sua mensagem. Deus pegou e falou para Amós, vai e profetiza ao meu povo. E a segunda lição que nós tiramos é lembrar dos feitos do Senhor. Como a gente leu no capítulo 11, Deus começa a lembrá-los que os tirou do Egito, que do meio deles o Senhor havia suscitado profetas e nazireus. Então a gente aprende a lembrar dos feitos do Senhor na nossa vida e por nós. A terceira lição que a gente aprende é que buscar ao Senhor traz vida, como nós lemos no capítulo 5, verso 4. E a quarta lição que a gente aprende é que não sejamos corruptos, nem desolemos os pobres e jamais idolatremos a um outro Deus. A gente vê isso tudo no texto de Amós. E por último, nós vamos fazer aqui uma conexão com a pessoa de Jesus. Nós vamos fazer uma hermenêutica, uma interpretação. E vamos trazer Jesus para essa história conflituosa, para esse conteúdo profético, forte e poderoso, que é a mensagem de Amós. Amós foi enviado por Deus para anunciar arrependimento ao povo. E hoje, Jesus nos envia a anunciar o evangelho da salvação, como se encontra lá em Mateus, capítulo 28, verso 19. Jesus nos ensina a cuidar das pessoas mais vulneráveis. Ele dá o exemplo das crianças. Você encontra esse texto em Mateus, capítulo 25, verso 41 a 45. Jesus vem e derruba toda hipocrisia religiosa e mostra que o que Deus realmente queria era uma devoção sincera, mergulhada em amor ao próximo. Jesus é o único justo. Se a gente parar para se perguntar, mas eu não sou justo, mas eu não tenho essa capacidade, a gente entende, porque o único justo é o Senhor. E sobre esse justo, sobre esse Senhor, a justiça corre como água, a bondade e a fidelidade corre como ribeirão perene, que é o texto que a gente vai ler daqui a pouco, a gente vai relê-lo.
E aí, o texto de Amós, capítulo 9, verso 11, parte B, vai dizer assim: e naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Porque lembrem, o povo havia pecado, Deus estava dizendo que iria julgá-los, e aí ao final ele diz: naquele dia, no dia do arrependimento, eu vou levantar a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu reerguerei para que seja como era no passado. E a gente vai ler agora Lucas, capítulo 23, verso 24. Eu quero ler com vocês para a gente finalizar. Lucas, capítulo 23, verso 34, desculpa. Diz assim: lembrem que Deus falou para a nação que iria levantar a tenda caída de Davi, que iria consertar aquilo que estava quebrado. Verso 34, falando da pessoa de Jesus. E aí a gente vê, dá um corte nessa parte aqui, nessa última parte. Tá. Vou voltar lá, no levantarei. No Jesus é o único justo. Jesus é o único justo. Jesus, nele, em Cristo, né, a justiça corre como água, como diz o texto de Amós. Em Cristo, a bondade, a fidelidade corre como um ribeirão perene. Porque se a gente for querer ser justo, a gente não consegue. Mas se a gente falar assim: Senhor Jesus, toma o meu coração, toma a minha vida, a partir disso, a justiça vai correr sim como água. Por quê? Porque quando a gente recebe a Cristo, os nossos corações, sim, há a possibilidade da gente não ser mais injusto. Os nossos afetos são mudados, né? Há a possibilidade sim da gente não vender as pessoas, trocá-las por um par de sandálias. Há possibilidade sim. Em Cristo há possibilidade sim de fidelidade. Há possibilidade sim de uma fidelidade eterna ao Senhor. E aí, por fim, para a gente concluir, o texto no capítulo 9, verso 11b, diz assim, de Amós: naquele dia, em que dia? No dia em que o povo ouvir essa mensagem de julgamento, ouvir essa mensagem de arrependimento, naquele dia em que eles ouvirem e decidirem se voltar para mim, se converter a mim, como nós lemos, naquele dia, consertarei o que estiver quebrado, diz o Senhor, e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. E a gente percebe que Jesus vem e reergue as nossas vidas. Jesus vem e conserta aquilo que estava quebrado. Jesus vem e estabelece justiça. Distante de Deus, nós não conseguimos ser justos, nós não conseguimos ser amorosos, nós não conseguimos. E aí a gente consegue isso a partir de Jesus. E Jesus faz isso por nós. Quando ele grita lá na cruz, como diz lá no texto 23 de Lucas, capítulo 23 de Lucas, verso 34, Jesus grita assim: olha, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa eles porque eles são injustos. Pai, perdoa eles porque eles vendem as pessoas. Pai, perdoa eles porque eles estão acostumados com um luxo que não tem a ver contigo. Perdoa eles, Pai. Cristo pediu perdão por nós. Cristo se entregou por nós. Cristo veio e nos disse aquilo que Amós tem nos dito na sua profecia. Que precisa haver arrependimento. Que precisa haver transformação. Gente, muito obrigada por vocês terem participado conosco. Nós entendemos que a gente pode clamar o perdão de Deus, porque quando a gente clama o perdão de Deus, Deus reergue, levanta a nossa vida, nos transforma, faz de nós
novas pessoas. Deus te abençoe e até a próxima. Até a próxima. Que a justiça corra como um rio através da sua vida. Amém. Amém.